Porque ele fala o seguinte: todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com o seu propósito, né? E outra coisa, não cai uma folha de uma árvore se não tiver a permissão de Deus para dizer caia. Então, todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele e por fim dele. Então, tudo começa por ele, tudo termina com ele, tudo é para ele. Então, se eu agradeço só pelas coisas boas que acontecem em minha vida, eu estou falando que as coisas ruins que acontecem significa que é Satanás. Aí eu vou estar entrando em outro conceito. Quando eu atribuo coisa de Deus a Satanás, sabe o que é isso? Alguém sabe responder essa? Blasfêmia. Todo mundo acha que blasfêmia é o ato de você falar o nome de Deus em vão. Não é isso. Ou negar a Deus, não tem nada a ver. Blasfêmia é o ato de você atribuir uma coisa exclusiva que Deus fez a Satanás. É você inverter a polaridade e tirando a honra do único que não divide honra. Aí quando você transfere isso e dizendo que foi Satanás, aí você está cometendo blasfêmia. E é o... Na prática, sim. Na prática diz na Bíblia ou na vida cotidiana? Tá, vamos lá. Imagina que estamos passando por uma dificuldade. E essa dificuldade é uma dificuldade financeira, tá? E nessa dificuldade financeira eu já cheguei a todas as pessoas que eu poderia chegar para pedir ajuda. E cara, só restou eu no final. Eu solicitei a ajuda de várias pessoas, consegui, mas não fui nem perto daquilo que eu precisava pagar. E o restante? E fora que eu estou fazendo tudo aquilo no meu trabalho. Estou plantando e a parada não está fluindo. Ou seja, estou passando uma crise financeira porque ainda não veio o que eu precisava e o boleto continua vindo e aquela dívida continua presente lá. E a pressão comendo por todos os lados. É só um exemplo. E quando eu pego desesperado, eu recorro ao único que pode resolver, que é Jesus. Às vezes o nosso problema é recorrer a Ele tarde demais, mas nunca é tarde, e recorrer a Ele colocando a culpa nele. Mas são duas coisas que são dois erros, que são bastante comuns. Porém, voltando para a moral da história, eu tô lá na minha oração, ou eu tô lá conversando com minha esposa, conversando com meu amigo, e começo a falar sobre o problema financeiro que está acontecendo na minha vida. Eu estou desesperado, preciso desabafar com alguém. Esse alguém não é Jesus, não é Deus. E é um amiguinho ou a sua esposa. E de repente sai da sua boca que o que você está passando foi obra de Satanás. Aí que tá. Aí, o que vai ser atribuído a pecado? O seu nível de consciência, você já tem informação. Se isso acontecer com essa informação, vocês já vão ter o nível de consciência para pagar como pecado. E a palavra fala que esse é o único pecado que não tem perdão, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você atribuir, então esse seria um exemplo. Você pegar uma coisa que está acontecendo na sua vida, tendo um nível de consciência do que já é a blasfêmia do Espírito Santo, ter um relacionamento com Deus e atribuir uma coisa a Satanás que foi Deus que permitiu. Porque inclusive as bênçãos e a maldição, ela tem que partir de Deus. Não é que Deus ele lança a maldição sobre você, ele permite que a maldição vá até você. Mas começou por ele, teve que ter autoridade. É que nem, por exemplo, as hierarquias no exército. Um segundo tenente vai ter que obedecer um general de brigada. O general de brigada vai mandar ele fazer, e mesmo que ele não queira fazer, ele vai ter que fazer, porque tem uma hierarquia maior que ele. Isso pode ser bom na visão da sociedade ou pode ser ruim na visão da sociedade. E assim também acontece no Reino dos Céus. No Reino dos Céus tem hierarquia. Deus Pai, ele manda em todas as coisas e a gente somos filhos. E aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador são o quê? Pecadores. Não. Também. Inclusive os filhos também são pecadores. Mas tem uma coisa que a gente chama. Todos não são filhos. Todos são o quê? Começa com que você pode lembrar aqui. Sei. Nem todos são filhos. Filhos é aqueles que aceitam Jesus como Salvador, porém todos que não aceitaram são criaturas. Criaturas foram seres criados por um Criador. Ou seja, a gente além de ser criatura, somos filhos.
A gente recebeu um nome, uma nova nomenclatura, né? Somos filhos de Deus, imagem e semelhança dele. E o restante, como todos foram criados por meio dele, se tornam criaturas. Então, quando a gente tem esse conceito na nossa cabeça, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então... Que criatura. Porque às vezes tem hora que tu diz, não, menos de jovem tinha aí, Mas pode falar, por todas as perguntas que eu fizer. Aí tem uma coisa que eu gostaria de falar, pô, que é essa questão do processo. E esse processo ele pode ser um aperto, esse processo pode ser uma pressão, esse processo ele pode ser uma dificuldade. O processo pode ser algo bom, o processo pode ser algo ruim. É processo. Eu quero falar do nome processo de modo geral. E o processo nem sempre é um processo curto, como também ele pode ser. E o processo, nem às vezes ele é mole, às vezes ele é porrado, ele é duro. Ele é difícil da pessoa seguir aquilo com constância, aquele processo. Só que se você está no processo, você vai decidir como vai ser o seu processo, cara. É essa que muda a chave. É isso que muda. Não é sobre o processo que você decidiu entrar, é só como você reage ao processo que você decidiu entrar. Se eu sei que Deus é justo e eu estou passando pelo deserto, deserto não é lugar de maldição não, gente. Deserto é como Lázaro fala, é uma escola. E lá é uma pequena prova, um pequeno teste que pode ter a duração do tempo que você vai responder. A prova do deserto, ela dura até o momento que você chegou a um nível de consciência de chegar a uma resposta, ou a uma atitude, ou a uma palavra. E quando isso acontece, você vai para o segundo clivo. Fui aprovado ou reprovado? Se foi reprovado, volta pro começo e vai passar a parada de novo, tá ligado? E com Jesus é assim, velho, não tem recuperação não. A recuperação é tipo você voltar pro processo lá do começo. Você não volta da caixão que você errou não, tá ligado? Você repete de ano. Você repete de ano, velho, e vai ter que passar pelo processo de novo. Mas também, se você decidir em um segundo, eita, já sei a resposta, dê a resposta, aprovado. É um nível que você tem de capacidade de aprender, cara. Porque se a gente olha pra parada como, cara, pô, eu parei de ficar perguntando por que eu passava por por algumas coisas. Aí você começa a entrar num limbo de confiança, de viver no processo e saber que ali é temporário. E você começa a conversar, você começa a orar e falar em oração, os benditos do Senhor, começando por ti. Aumentou o teu tempo de oração? Aumentou de quanto para quanto? Tava entre 10 e 15, 17, 19. Caraca, muito bom. Então foi um aumento de quase 100%, né? Então isso diário, né? Perfeito. Chegando a... Era pra ser diário, mas de vez em quando passa direto. Às vezes passa direto. É. Tá. O que é que eu te indico? Tu falou que o tempo máximo é quanto? 19. 19. O que é que eu te indico? Tu vai fazer 9h30 em um turno e 9h30 em outro. Porque isso diminui a possibilidade de um dia que tu estiver mais cansado, tu não fazer, tá ligado? Porque eu passei uma atividade, que era o seguinte, marque um tempo de oração que vocês já fazem diariamente. E quando você ter esse parâmetro, você vai começar a aumentar ele. Isso pode aumentar 1 segundo, 10, 20, 30, quem vai dizer o tempo que vai aumentar é você. A questão tem que aumentar esse tempo de qualidade com Deus, esse tempo de oração. Ele começou, ele falou que fazia tipo 9, 10 minutos ali, né, por dia. Aí ele agora foi aumentando e ele já chegou à casa dos 19. Ele falou pra mim que às vezes ele não consegue ser constante nesses 19. Aí eu dei uma dica pra ele. Como é que ele pode ser constante nesses 19 minutos de oração durante o dia? Ele fraciona isso. Então ele pode fracionar 2 vezes ao dia. Tipo, acordei ou fui dormir. Porque se você estiver muito cansado, desanoteado, quando você acorda, você pode jogar pra de noite. Lembrando que isso não é todo dia, né? Pode passar a noite orando também? Porque eu já passei também, às vezes eu esqueci e dormi de joelho, tá ligado? Eu tava tão cansado que aí eu dormi de joelho, mas o joelho dói muito de verdade, não recomendo não. Enoque, aumentou pra 5, tá. Tem conseguido estar constante nesses 5, massa. Durante quantos dias? Na média de, pelo menos na semana, eu consigo fazer. Tu já conseguiu fazer? Já fica na minha rotina. Massa. Tem uma coisa chamada
entra na rotina e depois tira da rotina. Depois eu vou te ensinar como é que se tira da rotina. Tu tá fazendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no sábado e no domingo às vezes dá uma vacilada ali, né? Pronto. O que é que tu pode fazer? Tu tá mantendo tranquilo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tô montando. Agora o que é que tu vai fazer? Quando tu for fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tu vai aumentar ou 1 minuto, ou tu vai procurar se policiar em manhã, tarde ou noite do final de semana, procurar encaixar esses 5 minutos. E você pode escolher se você vai querer colocar 1 minuto durante a semana ou vai querer colocar 5 durante um dos períodos do final de semana. Entendi. Agora lembrando, se fizer 6 na segunda, faz 6 na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É interessante fazer tipo uma alarme de atividade para encaixar, Como? para ficar sempre me lembrando do processo. Uma lápide? É, um alarme. Essa hora de orar. Ah, um alarme. Eu botava. Porque pelo menos para ganhar o É. tempo, né? E depois É. gravar. Pra mim eu colocava, no meu relógio tinha um bocado de coisa doidinha assim. E tu?